Olá pessoal do portal Estudando Direito, tudo bem? Eu sou César Mota, professor de Direito Processual Civil, aqui do nosso curso para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. E antes de entrarmos no nosso conteúdo específico da aula de hoje, que é a Teoria Geral do Recurso, eu quero fazer um convite para vocês. Um convite para vocês seguirem as páginas do curso Portal Estudando Direito. A primeira delas é o @CursoPed, a página oficial do curso Portal Estudando Direito. Além dela, o @OAB.cursogratuito, página especificamente voltada para o conteúdo da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. E por fim, a minha página pessoal, o @CésarMMota, onde eu poderei responder perguntas que porventura surjam ao longo do nosso estudo do conteúdo do direito processual civil. Então é isso, pessoal, mãos à obra, e para isso eu peço que vocês peguem o Código de Processo Civil, porque eu lembro mais uma vez que a prova da Ordem dos Advogados do Brasil é uma prova objetiva e que por isso ela tem um olhar mais atento para o texto da lei. Então é importantíssimo que esse nosso estudo do direito processual civil seja feito com um foco no texto da lei. E claro, do direito processual civil, o Código de Processo Civil. Então, peço que vocês abram o Código de Processo Civil, mas antes eu quero trabalhar com vocês o conceito de recurso. É muito importante quando a gente inicie o estudo de um determinado instituto, que a gente consiga formular e delimitar qual o conceito daquele instituto. E no nosso caso, é o conceito de recurso. Então vamos lá? Conceito de recurso é um instrumento destinado a provocar o reexame da decisão judicial no mesmo processo em que proferida, com a finalidade de obter a invalidação, a reforma, o esclarecimento ou a integração. E você pode observar que eu marquei 3 pontos específicos dentro desse conceito de recurso. 3 pontos específicos que eu entendo que a gente precisa aprofundar um pouco mais, porque eles nos trarão, esses 3 pontos específicos nos trarão um conceito ainda mais profundo e detalhado sobre o direito recursal. E o primeiro deles é a respeito da decisão judicial. Para isso, eu peço que vocês abram o Código de Processo Civil no artigo 203. Observa só no artigo 203. O artigo 203 do Código de Processo Civil, ele traz os atos judiciais privativos do magistrado. E nós temos 3 atos judiciais privativos do magistrado nesse artigo 203. Quais são eles? Primeiro, a sentença. Segundo, a decisão interlocutória. E, por fim, o despacho. Então, eu peço que vocês abram agora o seu Código de Processo Civil no artigo 1001 também do Código de Processo Civil. Veja só o artigo 1001, o que ele diz. Ele diz que 2 despachos não cabe recurso. Então, de primeira mão, a gente consegue enxergar que esse conceito de decisão judicial, ele vai abranger a sentença e a decisão interlocutória. E por que isso? Porque é a sentença e a decisão interlocutória que elas resolvem algum conflito dentro daquele processo. E por isso, cabível o recurso, cabível a sua reforma. Os despachos, eles são meros impulsionamentos daquele processo e, portanto, não são passíveis de recursos. Além disso, olha só, esse recurso ele precisa ser no mesmo processo. Isso nos traz uma distinção muito importante que a gente precisa ter em mente dos recursos para com as ações autônomas de impugnação. Como a gente acabou de ver, o recurso ele busca uma nova avaliação daquela decisão judicial, que, como dito, é uma sentença ou uma decisão interlocutória.
Mas para estarmos diante de um recurso, é importante que essa nova avaliação da decisão judicial seja feita dentro desse mesmo processo aonde essa decisão judicial foi proferida. Porque se essa nova avaliação for feita num outro processo, que vem através de uma outra demanda, nós não estaremos diante de um recurso. Estaremos aí sim, diante de uma ação autônoma de impugnação. O recurso é dentro do mesmo processo em que aquela decisão foi proferida. E além disso, por fim, nós temos a finalidade, ou seja, para estarmos diante de um recurso, uma dessas 4 finalidades precisa estar naquele ato processual específico para estarmos aí diante de um recurso e, portanto, caso nós estejamos diante de uma finalidade dessas, dentro de um mesmo processo, a respeito de uma decisão judicial, aí sim você pode observar a sua questão e dizer com certeza, com firmeza, que você está diante de uma questão que quer trabalhar o direito recursal do Código de Processo Civil. E aí você já consegue delimitar quais os dispositivos que você precisará utilizar naquela questão. Então a gente vai prosseguindo no direito processual, no que diz respeito à teoria geral dos recursos, para nos encaminharmos para o juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade, ele é aquele juízo preliminar, ou seja, nós temos a decisão judicial que resolve um conflito de interesses dentro daquele processo judicial e que se busca uma nova visão sobre aquela decisão judicial. Ocorre que antes do magistrado entrar naquele conflito que foi devolvido para uma nova avaliação, ele precisa observar alguns requisitos preliminares. Assim como lá na petição inicial nós temos alguns pressupostos processuais, condições da ação que precisam ser avaliadas preliminarmente antes de se entrar no mérito, no conflito propriamente dito. Nos recursos a gente tem a mesma situação, ou seja, nós temos requisitos preliminares, que são os requisitos processuais do juízo de admissibilidade, que precisam estar presentes naquele recurso para, caso presente, aí sim, aí o magistrado vai entrar no mérito daquele recurso, ou seja, no conflito propriamente dito que foi entregue através daquele específico recurso. E quando a gente está trabalhando o juízo de admissibilidade, a gente precisa separar o juízo de admissibilidade no que diz respeito aos requisitos intrínsecos para os requisitos extrínsecos. E quais são os 3 requisitos intrínsecos do Código de Processo Civil? Você pode observar aqui. Primeiro deles, cabimento. Segundo deles, legitimação. E, por fim, o interesse recursal. Agora vamos trabalhar um pouquinho melhor cada um desses 3 requisitos intrínsecos de admissibilidade. Primeiro deles, o cabimento. Olha só, artigo 994. Eu peço que vocês abram o Código de Processo Civil, no artigo 994, em que ele traz cada uma das espécies recursais. Olha só que maravilha, o próprio Código de Processo Civil taxativamente coloca quais são as espécies recursais possíveis no direito processual civil. E o que é o cabimento? O cabimento é dizer, naquela específica decisão judicial, qual desses recursos que estão ali no artigo 994 precisa ser utilizado para enfrentar aquela decisão. Então, o cabimento é dizer qual recurso específico é oportuno para uma determinada decisão judicial. Além do cabimento, é importante a gente observar a legitimação. E aí a legitimação vai estar lá no seu artigo 996. Observe bem no artigo 996. Ele traz como legitimados para recorrer
as partes, ou seja, as partes daquele processo podem recorrer, o Ministério Público, caso ele esteja ali atuando naquele processo específico, e por fim, o terceiro prejudicado. E aí esse terceiro prejudicado, demonstrando esse prejuízo, ele pode recorrer. E ainda, o último pressuposto do juízo de admissibilidade, esse requisito intrínseco, nós temos o interesse recursal, muito parecido com aquele interesse processual que a gente observa lá na petição inicial. Só que nesse interesse recursal a gente está olhando diante da sentença ou da decisão interlocutória, ou seja, a gente está observando a decisão judicial passível daquele recurso. E o que é esse interesse recursal? É a parte demonstrar que através daquele recurso específico, ela pode obter uma posição jurídica melhor do que a posição jurídica que aquela decisão judicial lhe entregou. Então, a partir do momento que na petição inicial a parte precisa, no interesse processual, mostrar que através daquele processo ela poderá alcançar uma situação jurídica melhor, no interesse recursal, a parte precisa demonstrar que com o recurso ela obterá uma situação melhor, não do que antes do processo, mas olhando para a decisão judicial. Ou seja, com esse recurso eu posso obter uma situação jurídica melhor do que aquela que me foi entregue com a decisão judicial. E aí a parte consegue comprovar o seu interesse recursal. E aí, uma vez que a gente observou os requisitos intrínsecos desse juízo de admissibilidade, a gente parte para os requisitos extrínsecos do juízo de admissibilidade. E também são 3. Olha só, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. A tempestividade é o prazo processual, ou seja, o prazo processual em que a parte precisa interpor aquele determinado e cabível recurso para a impugnação daquela decisão judicial. E observe só o artigo 1003 do Código de Processo Civil. O artigo 1003 ele facilitou a vida do operador do direito. Ele uniformizou a grande parte dos prazos processuais no que diz respeito aos recursos. Olha só o prazo aí de 15 dias úteis para interpor recurso, salvo no caso de embargos de declaração, que aí nós temos o prazo de 5 dias também úteis. Já o preparo é a questão que envolve as custas processuais. E nas custas processuais a gente observa lá no artigo 1007 do Código de Processo Civil. Ou seja, as partes elas precisam pagar custas processuais para poder recorrer. E aí é interessante a gente observar também no artigo 1007, nos seus parágrafos, olhar cada um dos seus parágrafos, porque ele traz uma dinâmica a respeito do preparo quando esse não é feito ou quando esse é feito num valor menor do que ele deveria ter sido feito. Ou seja, a parte precisa pagar X reais a título de custas judiciais, ou seja, de preparo. Só que essa parte ela não paga nada, ou ela paga X reais menos 20, ou seja, 20 reais a menos do que ela deveria pagar. Então o artigo 1007 ele vai trazer a possibilidade desse preparo ser feito, mesmo que ele não tenha sido feito em nada, em zero, ou mesmo que ele tenha sido feito a menor. E por fim, a regularidade formal. A regularidade formal a gente vai observar em cada uma das espécies dos recursos. Só que eu quero que você observe ali no artigo 932, inciso 3º do Código de Processo Civil, que ele traz uma regularidade formal específica não, ela é geral para todos os recursos, que é a impugnação específica. Ou seja, quando interposto o recurso,
a parte precisa impugnar especificamente todo aquele conteúdo da decisão judicial que ela busca uma nova avaliação do magistrado. Então, a partir do momento que aquela parte legitimada observa e coloca o recurso cabível dentro do prazo processual, observando as custas processuais pertinentes, ela terá, além disso tudo, que dizer especificamente o porquê que aquela decisão precisa ser melhor avaliada. E isso é um dos requisitos da regularidade formal. E assim a gente fecha o juízo de admissibilidade dos recursos. Já temos agora o conceito de recurso. Lembro mais uma vez para vocês o conceito de recurso através de uma impugnação de uma decisão judicial no mesmo processo, com a finalidade de reforma, integração, substituição daquela decisão judicial, observando os requisitos de admissibilidade do direito recursal no Código de Processo Civil. E aí sim, observados esses requisitos, a parte consegue ter o mérito recursal, ou seja, o conflito propriamente dito que foi entregue ao magistrado, sendo resolvido por aquele magistrado. Mas nós temos ainda um ponto específico na teoria geral do recurso no direito processual civil, que é importantíssimo a gente trabalhar. Mas antes eu faço uma observação com vocês. Essa questão específica, que diz respeito aos efeitos dos recursos, a gente precisa ter em mente que nem todos os efeitos estarão presentes em todos os recursos. Determinado recurso pode ter um efeito, 2 efeitos, 3 efeitos ou todos os efeitos. Então, nós trabalharemos nas espécies recursais cada um dos seus efeitos. Mas é importante nesse primeiro momento, nesse nosso primeiro passo, que a gente entenda o que cada um desses efeitos pode produzir para a parte que tem a vontade de recorrer. E o primeiro dos efeitos é o efeito obstativo. O efeito obstativo é importante a gente sempre associar a coisa julgada. O que é a coisa julgada? Vamos lembrar lá. A coisa julgada, ela torna aquela decisão judicial imutável, ou seja, não pode ser mais modificada, trazendo segurança jurídica e pacificação. Ocorre que, interposto um determinado recurso, que tenha naturalmente esse efeito obstativo, não haverá essa coisa julgada. E assim o processo se prolongará com o tempo. Somente depois de resolvido aquele recurso é que poderemos ou não ter a coisa julgada. Agora, o segundo efeito dos recursos é o efeito suspensivo. Ele é parecido com o efeito obstativo, mas ele não é igual, não. No efeito suspensivo, nós temos a suspensão dos efeitos que naturalmente seriam produzidos pelaquela decisão judicial. A gente lembra que a decisão judicial vai resolver algum conflito de interesse. E vai resolver determinando que uma das partes ou as duas partes atuem de determinada forma. Ou seja, ela produzirá esses efeitos naturalmente. Ocorre que, caso o recurso tenha esse efeito suspensivo, ela suspenderá esses efeitos que seriam naturais para essa decisão judicial. Então, lembre, além de obstar a coisa julgada, ou seja, prolongar o processo, evitar a imutabilidade da decisão judicial, ou seja, permite que essa decisão judicial seja reformada, ela ainda pode suspender os efeitos daquela decisão, ou não. Caso o recurso tenha pura e simplesmente o efeito obstativo, ele impedirá a coisa julgada, ou seja, ele poderá modificar, mas se ele não tiver o efeito suspensivo, a decisão judicial produzirá efeitos, mesmo que lá na frente essa decisão judicial
seja modificada e esses efeitos sejam revogados. Então, a gente parte para o terceiro efeito do direito recursal, que é o efeito devolutivo. Ou seja, além de evitar o trânsito em julgado, além de possibilitar a suspensão dos efeitos naturais, a gente precisa observar no efeito devolutivo qual o conteúdo dessa decisão judicial será novamente avaliado pelo magistrado. E aí essa devolução ela pode ser total, ou seja, de toda aquela decisão judicial que foi proferida pelo magistrado, ou pode ser até mesmo parcial, ou seja, somente uma parcela daquela decisão judicial será reavaliada. Isso está no efeito devolutivo, ou seja, o efeito que devolve integralmente ou parcialmente a análise daquela decisão judicial impugnada por aquele recurso. E aí, pessoal, a gente caminha para os dois últimos efeitos do recurso no direito processual, e o penúltimo é o efeito regressivo. O efeito regressivo é aquele que faz com que o magistrado possa se retratar. Observe bem, efeito regressivo, retratar, ou seja, ele volta para o magistrado que proferiu aquela decisão judicial e possibilita que ele se retrate, ou seja, ele mesmo volte atrás do que decidiu e decida de uma forma diferente. Esse é o efeito regressivo. Lembre-se sempre, regressivo, retratar, ou seja, ele regride para possibilitar que o magistrado, ele mesmo, que proferiu aquela decisão judicial, modifique a própria decisão judicial que ele proferiu. E, por fim, o efeito expansivo. O efeito expansivo, o próprio nome dele já te traz uma dica. Ele se expande. E aí se expande para quê? Ele se expande, a gente lembra na legitimação que nós temos lá os legitimados a interpor recurso. E vamos imaginar que num determinado caso, nós temos isso muito nos casos dos litis consortes, aquele recurso, apesar de ter sido interposto por um dos legitimados, ele vai se expandir para uma outra pessoa, um outro sujeito que não está ali naquele recurso. Ele não é nem o recorrente, nem o recorrido. Entretanto, os efeitos da decisão que vier a ser proferida naquele recurso irão atingir essa pessoa que não está ali naquele recurso. E como essa pessoa será atingida? Através do efeito expansivo. E assim a gente fecha o nosso conteúdo dos efeitos e fecha também a nossa aula sobre a teoria geral do recurso no direito processual. Você pode observar como é, de certa forma, tranquila essa matéria e que envolve diversos dispositivos expressos do Código de Processo Civil. Ou seja, apesar de ser uma matéria introdutória para o estudo das espécies recursais, ela traz diversos dispositivos no Código de Processo Civil. Então, com o conceito do direito recursal, com o juízo de admissibilidade dos recursos e com os efeitos do recurso, a gente consegue, só numa tacada, pegar vários dispositivos do Código de Processo Civil e trabalhar com uma especificidade muito boa para a sua prova. Então, é isso, pessoal. Meu muito obrigado. Vamos aos estudos. Um forte abraço.